Marielle Franco, que morre também, assassinada no Rio, junto com o motorista Anderson Gomes. O Freixo descobriram, né, um plano para matar ele. O atentado ao Freixo também, um plano para matar o Freixo e o filho, tendo no seu gabinete, o filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, assessores ligados a pessoas das milícias. Esse Adriano Magalhães da Nóbrega, que é um ex-policial militar, cuja mãe e mulher atuavam como assessores de Flávio Bolsonaro. Quer dizer, são pontos que, olha, insistem em se ligar. E que realmente eu posso compreender totalmente a insegurança de Jean Willis frente a toda essa situação. É lamentável que isso aconteça num país que se pretende democrático, que se pretende aberto às divergências ideológicas. Edgar, em primeiro lugar, né, não custa salientar o nosso repúdio a qualquer ato de violência. E é bom que fique muito claro isso. Né? Qualquer ato de violência, ameaça ou grosseria. Então isso vale do tiro à cusparada. Você se lembra exatamente o que eu... Eu fico com a cusparada, hein? Você se lembra exatamente o que eu respondi quando você perguntou pra mim se as respostas do Flávio Bolsonaro sobre o caso Queiroz haviam me convencido? Isso foi essa semana. Eu respondi o seguinte: não me convenceram, ou não me convenceu. Porque o ceticismo, ele é um dos traços essenciais do conservadorismo. O benefício da dúvida, ele depende de plausibilidade, de verossimilhança, certo? Então nisso o benefício da dúvida, ele se distingue muito, por exemplo, de um outro conceito que é jurídico, esse sim, que é o de presunção de inocência. Me assusta quando eu vejo o noticiário, né, isso tanto nos telejornais como nos jornais impressos, em que um dado testemunhal de uma vítima com interesse político é dado como verdadeiro. É isso que te assusta? Calma. O resto Olha, todo que vamos analisar o caso concreto. Você tem um parlamentar impulsivo, de péssima reputação, que já se comportou como um animal em sessão... Tá falando do Bolsonaro? Não, lógico que não. Tô falando do Jean Willis, que já se comportou como um animal em sessão plenária, que alega sofrer ameaças de morte que justificam sua renúncia ou licenciamento do cargo, tá? Esse é o dado. Ele não apresenta nenhum elemento probatório e não apresenta nenhum parecer das autoridades públicas que corroboram essa narrativa de risco à vida. O que a gente tem ilustrado é que ele sofria execração pública, mas isso em decorrência da atividade política dele. Vamos fazer uma comparação, essa sim muito mais apropriada do que as que você trouxe à baila aqui, porque misturou assuntos diversos, que é a seguinte... Mas o caso que estão todos ligados, fazendo parte de uma mesma... Eu discordo. De uma mesma retórica. Não, pra mim, eu discordo completamente. A gente está discutindo... Você tem que olhar a situação como um todo. Não, mas ele diz que está sofrendo ameaças de morte. Para justificar um argumento, claro, é uma visão tua, respeito. Agora, olha a situação que nós temos. Não, mas o que o Fabrício Queiroz tem objetivamente a ver com a renúncia do Jean Willis? Não tem nada. Objetivamente, não. São ilações que você está fazendo. Não, são elucubrações. Não, como todos aqui fazem em algum sentido. Não, mas eu estou me atendo aqui ao caso concreto. Ele não apresentou... aos assessores do gabinete dele, cara. Ele tem no gabinete... Não, mas são assuntos distintos. Ele já fez homenagens e mostrou simpatia. O Bolsonaro Tudo já bem, quis mas trazer não tem a ver com o caso do Jean Espírito Willis. Santo pro Rio de Janeiro, achando que os caras estavam fazendo um bom trabalho. Grupos de extermínio. Você vai me desculpar, mas se é pra gente fazer uma relativização, ou melhor, uma comparação, a gente tem um caso que a gente repercutiu aqui, que é o caso Holliday, né? Inclusive ele tuitou: sou gay, negro, parlamentar e estão investigando um atentado contra mim. Não são ameaças virtuais, são reais. Não estou nas capas dos jornais e nem pretendo sair do país. Pelo contrário, estou mais forte para continuar. Aqui um parênteses, parabéns ao vereador pela postura. O que acontece? Nesse caso, houve provas, né? A gente teve apresentação de testemunhas, N pessoas no gabinete e funcionários da Câmara Municipal. Logo na sequência do ato, foi apresentado o vidro trespassado por uma bala, e não bastasse isso, foi feita uma perícia que confirmou que foi dado um tiro. E qual o âmbito que isso aconteceu? E provando aí a natureza política do fato, foi durante a manifestação dos sindicatos pela Previdência Municipal. E gente dessa bancada, inclusive, questionou a validade. Então, é isso que eu não admito. Dois pesos e duas... Eu não falei que era uma pedra, nada pela distância. Eu falei, não, provavelmente é um projétil. Exatamente, mas houve o questionamento. Ou seja, até diante de provas concretas, a gente questiona. Então, por que nesse caso todo o jornalismo
tá dando como certa essas ameaças e a gravidade dessas ameaças, porque políticos polêmicos passam por isso, é como relatou aí o Zé Maria Trindade, né? Então eu acho que assim, o primeiro passo para ter uma decisão, para ter uma discussão madura sobre isso é questionar tudo. E é questionar a veracidade dessa narrativa. Você acha que a narrativa é falsa? Você acha que ele tá dizendo que ele recebe que ele quer com isso? e que isso é falso? Ele quer o quê? Sei lá, ele quer o quê, o João Willis? O que você acha que ele quer? O que ele quer? De verdade? Posso? Fala, não, vamos embora. Você deve então é o seguinte, vamos de novo aos fatos políticos. Em 2010, Jean Willis é eleito com 13 mil votos. Ele foi puxado, tá? Pelo Chico Alencar, não tinha votação suficiente. Ele ganha destaque por ser o primeiro congressista declaradamente homossexual. O nome disso, em teoria política, é política identitária, quando o rótulo social importa muito mais do que ação e conteúdo. Ele capitaliza em cima disso e, em 2014, ele tem 144 mil votos. Então, uma grande escalada. Calma aí, agora... Deixa eu só fazer uma parte. Conteúdo e ação, você falou nessa comparação, o Bolsonaro foi eleito por isso. Desculpa. Tudo bem, mas deixa eu seguir meu... Ele ficou 27 anos como deputado, apresentou um projeto. Crítica válida. Não é? Aí vamos lá. 2014, 144 mil votos, certo? Só que os ventos começam a soprar numa direção diferente entre 2014 e 2018. Tanto que, em 2018, ele tem apenas 24 mil votos. O que é a prova retumbante que ele não representa a população LGBT do Brasil, mas sim uma minoria dessa demografia, que é a militância gay. Ponto. Porque, obviamente, existe essa demografia é muito mais ampla do que esses 24 mil votos que ele teve. Lembrando que ele foi o último dos deputados eleito. Qual que é o cenário nacional agora? Olha o que mudou. Você tem um governo de direita, 47% dos parlamentares são novatos. Você tem partidos como o PSL e o Novo, ou seja, você tem elementos no PSL do reacionarismo, do conservadorismo. No Novo você tem aí os liberais. O que une eles é que eles são anti-esquerda. Então, a tribuna, Edgar, nessa legislatura não é mais playground da esquerda. Conclusão, você tem um político, Jean Willis, decadente, em um ambiente político hostil, sendo execrado publicamente, certo? E sem o apoio da demografia que ele próprio representa. Aí, qual que é a ingenuidade da direita? Execrado publicamente por ser gay? É não. Por quê? Porque tô só seguindo o relato do Zé Maria Trindade. Ele tem projetos e tem projetos muito interessantes. Eu não execro o Jean Willis por ser gay, Edgar. Eu execro o Jean Willis porque ele cospe. Ele defende ele dá voz ao animal interior dele. Imagina se eu cuspisse alguém aqui. O que você faria se eu... Não tem nada a ver, é uma questão... contra as ideias do Jean Willis. Eu sou contra as ideias do Peninha. Você viu como eu me comportei com ele? É muito diferente. É respeito, é educação. Mas aí eu sou contra um cara que você disse. Eu sou contra. O Pena é um anarquista. O Jean Willis tem uma bandeira. Eu sou um conservador. O Jean Willis tem uma bandeira definida. O Jean Willis coloca a ideologia dele acima da democracia. Mas peraí, eu tenho que terminar o raciocínio. Deixa os outros falarem também, só um minutinho. Deixa o Caio acabar o raciocínio dele. Eu acho que ele tem muito a falar sobre. Ele tá à flor da pele. Põe pra fora, Caio. Sabe uma coisa? Assim, você falou, as pessoas têm que falar a respeito, conversar e expor. A gente faz um programa de rádio aqui. Todo dia a gente vem aqui, debate, eu procuro dar voz, dar todo mundo, falar também quando me cabe falar alguma coisa. O meu papel não é a opinião explícita, mas é dizer o que eu sinto frente às situações. O Fefito tá nessa bancada há quanto tempo, Fefito? 3 meses, mais ou menos. 3 meses. O que a gente vê de gente execrando o Fefito porque ele é gay... Porque eu falo é surreal. Vocês aí que estão aí no Twitter agora, vocês que estão no YouTube principalmente, falando mal, tomando bandeira. Aqui a gente debate ideias, aqui a gente é um time que tem pensamentos diferentes muitas vezes, mas que a gente procura congruir e trazer algum tipo de reflexão nessa bancada. Você coloca as coisas, você põe dados, você lê, bacana, eu acho bacana o teu trabalho. Só que assim, as outras pessoas têm que ter o tempo e o direito de exprimir o que elas pensam. E eu tolho o tempo e o direito de alguém, Edgar? O que eu acho... Que loucura, eu respeito todo mundo, eu sou super educado com todo mundo aqui. Você perfeito, mas o que eu acho só que a gente deve prestar atenção é o seguinte...
Como é que você pode fechar os olhos para uma conjuntura, para um mundo de animosidade que a gente está vivendo? Mas eu não tô fechando os olhos, é que todo mundo tá falando a mesma coisa e eu tô dando um outro ponto. E tentar justificar que esse parlamentar tá indo embora como uma ação política ou uma ação infundada na tua maneira de colocar. Não é uma possibilidade? Você não consegue aventar isso, no escopo de todas as possibilidades que existem. Eu prefiro olhar a realidade que a gente vive e entender o porquê essa pessoa se sente Mas é muita presunção você achar que sabe qual é a realidade dos fatos. Eu tô fazendo elucubrações, suposições. Posso dar uma realidade dos fatos? Presunçoso todos somos quando damos opinião, porque defendemos o que a gente acredita. Você, inclusive, principalmente. Agora vamos ouvir o Fefito. Posso dar uma realidade dos fatos? Gostaria de ter o privilégio de conseguir falar tudo que o Fefito falou sem interrupções. Eu discordo porque você não interrompeu ele nenhuma vez, me interrompeu várias, só porque você discorda de mim politicamente. Você quer que eu dê o tempo que você falou? É muito diferente o tratamento, Edgar, nesse caso específico. Você é o cara que mais fala aqui, Caio. Olha, eu sugiro que você veja as pílulas e analise o valor. Você escreve laudas e fala o tempo todo, você vem falando... Eu trago dados pro ouvinte, eu não posso ser penalizado por isso. Não é penalizado, só que o tempo tem que ser distribuído de maneira... Lógico, Edgar, só que você... Não tô te atacando, eu tô só constatando um fato que ele falou. Ele falou... Ah, pelo amor de Deus, Edgar. Por favor. Quando alguém fala muito, alguém silencia os outros. Normalmente esse é o caso, Caio. Você normalmente fala mais que os outros. Hoje eu falei um pouquinho mais, mas o tempo tá aberto pra você. É só analisar o tempo das pílulas, mas o ponto é o seguinte, eu ouço muita coisa, que eu não concordo. Por exemplo, onde que tá uma manifestação oficial do governo falando que é legal ser homofóbico? Isso daí não existe. Poxa, tirou o gabinete 24 do Senado. Você citou aí o caso do Clodovil, que era então o primeiro homossexual, corrijo aqui minha própria informação. Ele não era hostilizado por ser homossexual. O Jean Willis, preponderantemente, ele não é execrado publicamente pela condição gay dele. Pelo contrário, é por causa das posturas políticas. E eu vou além. É uma ingenuidade política, do ponto de vista de vários setores da direita, tá comemorando essa saída, essa renúncia do Jean. Vamos retomar, vou voltar aos fatos aqui um pouco. O Jean Willis, em 2014, dá uma entrevista para o Marcelo Taz, falando que acredita que não há excessos na remuneração dos parlamentares e suas verbas de gabinete. Com os valores corrigidos hoje em dia, ele ganha R$33 mil, certo? Só que isso dá aí $9 mil ou 8 mil euros. Olha só. O que vai acontecer se ele se licenciar ou se ele renunciar? Entra na suplência o tal do Davi Miranda, que é companheiro de quem? Do Glenn Greenwald. Olha só que coincidência, eles vivem em união homoafetiva. Esse Glenn é aquele jornalista, militante, correspondente internacional da CNN que vendeu a tese do golpe para a mídia internacional. É só o ouvinte da PAN dar um YouTube, um Google em Christiane Amanpour, CNN, golpe. Que trouxe à tona também o caso Snowden. Vai achar tudo isso. E o caso de, se você acha que impeachment é golpe, então você concorda com Glenn Greenwald. Olha o que acontece do ponto de vista de macropolítica. Vamos tirar as emoções de lado, Edgar. Entra um sangue novo no Congresso, o cara tá em decadência, em execração pública, perdeu a base social dele. Olha que golpe de mestre. Entra sangue novo do Congresso, gozando de prestígio total e simpatia de toda a mídia progressista internacional, toda ela, certo? O Jean Willis cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional, é a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe, porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Willis? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um pária no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita tá achando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Ele literalmente tá dando um beijo no ombro pro Brasil e tá lacrando e vai se dar bem ganhando em euro ou em dólar. Nossa, bom, vamos lá. Vamos em frente. Ai. Intervalo, Edgar. Por isso que o país vai pra frente.